Aleluia. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quero cumprimentar os irmãos que estão aqui e os irmãos que também estão em casa. Louvado seja o nome do Senhor, que é digno de toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor. Alguém vai dizer assim, mas tem culto hoje? A igreja está fechada, mas a igreja somos nós, né? Quando eu vinha me dirigindo para cá, eu saí ali no portão da minha casa e tinha algumas pessoas na rua. E eu saí ali com a Bíblia, atravessei a rua para entrar no carro e eu vi que algumas pessoas ficaram me olhando. E talvez, né, alguém que está sabendo disso, onde será que ele vai, né? Que a igreja está fechada. Mas eu quero dizer para você que está em casa, nós que estamos aqui também, que igreja ainda somos nós. Corpo vivo, né? Nós somos a igreja de Cristo aqui na terra. Porque quando ele esteve aqui, ele chamou 12 discípulos, a Bíblia relata que ele chamou mais 70 discípulos e outros mais que foram se agregando à obra, ao ministério, ao chamado, à salvação, todos aqueles quanto ele foi chamando para a salvação, e todos estes se tornaram igreja. Chegou o nosso tempo, né? Você consegue lembrar nessa noite aí na sua casa, aqui dentro, o dia que você professou a fé? Você consegue nessa noite recordar o dia que Jesus tocou dentro da tua alma e você disse, olha, eu preciso aceitar essa salvação, eu preciso me achegar a esse Deus, eu preciso andar com esse Deus, eu quero conhecer mais desse Deus. Você consegue se lembrar nessa noite? Se você consegue se lembrar, levanta a tua mão e dê um glória bem bonito para Ele, porque Ele é o Deus da nossa salvação, Ele é o Deus desta igreja. Irmãos, sem querer falar muito aqui, eu quero entrar logo na mensagem, aquilo que Deus tem falado no meu coração, mas eu quero já externar meu agradecimento aos meus pastores, aos meus bispos, que são uma bênção. Quero agradecer a Deus pela vida da Renata, pela vida do Marcos, da sua filha, pela vida da Roberta, do Ian, do Mateus que está aqui, porque enquanto nós estamos em casa, eles estão aqui se dedicando, eles estão aqui tirando o tempo do Senhor, trabalhando para o Senhor, para trazer uma palavra, para orar, para jejuar, para clamar pela igreja. E aqueles que estão em casa, como esses dias eu estava, a gente recebe gostoso ali a palavra vem quentinha do céu, revelada, porque um dia Jesus disse assim, olha, nem só de pão o homem vai viver nessa terra, já foi falado aqui nessa noite. Esqueça as cifras, esqueça os valores, o maior valor aqui nessa noite ainda é a doce e gloriosa palavra de Deus. Eu já estou sentindo a presença do guerreiro aqui nessa noite. Livro de Romanos, capítulo de número 8, nós vamos ler aqui em Romanos, depois nós vamos para outro texto. Capítulo de número 8 do livro de Romanos, eu gostaria que você que estiver em casa, que puder, pegue a sua Bíblia também, acompanhe comigo a leitura. Romanos capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 35, amém? Romanos capítulo de número 8, versículo 35, eu vou lendo aqui, os irmãos acompanhem aí, acompanhem na sua casa, eu vou ler bem devagar para nós entendermos aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite, amém? Diz assim o texto bíblico, Romanos 8, capítulo 8, versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Ele está fazendo uma pergunta. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, aleluia. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, aleluia, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora abra sua Bíblia lá no livro de Jó comigo. Livro de Jó, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 2, versículo 7. Livro de Jó, capítulo de número 2, versículo de número 7. Nós vamos ler o 7, o 8 e o 9. Que é ali mais ou menos a narrativa finalzinha ali da provação de Jó. Livro de Jó, capítulo 2, versículos 7, 8 e 9. Diz assim:
Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar-se com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Versículo 10: mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu: receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Aleluia. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Aplauda Jesus aí na sua casa. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, eu confesso que desde a hora que eu entrei aqui senti a presença de Deus. É um pouco diferente, né? Pregar e não ver o rosto dos irmãos. Mas quando eu estava ali, o Senhor falou assim: olha, lembra lá de trás quando você aceitou Jesus? E o Senhor me fez lembrar de uma passagem bíblica muito conhecida. A gente cita muito ela, mas às vezes esquece. E o que é essa passagem bíblica, pastor? A Bíblia diz assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. E desde a hora que eu cruzei a porta, eu senti ele aqui. Eu estou sentindo ele aqui nessa noite. Alguém pode olhar e falar: mas o povo está em casa. Mas o mesmo Jesus que está aqui está lá na casa também. O mesmo Jesus que está aqui está lá no cárcere. O mesmo Jesus que está aqui está lá no hospital agora. Alguém está dizendo que tem 5% do pulmão, tem 10% do pulmão, está comprometido. Eu quero já abrir um parênteses aqui para dizer nessa noite: ele também está lá. E nessa noite ele pode curar, ele pode ressuscitar morto, porque ele ainda é Deus. Irmãos, nós estamos vivendo uma época difícil, uma época de muita luta, muita guerra. Eu estava em casa hoje, estava pensando na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, que houve uma guerra aqui nesse mundo que nós chamamos de terra, onde nações ali se afrontaram, onde nações ali se colocaram uma contra a outra, houve uma mortandade muito grande, muitas pessoas foram dilaceradas, houve ali o ataque da bomba em Hiroshima. Quem é que não lembra? A quem estudou um pouquinho lembra, conhece um pouquinho da história. A Bíblia diz que uma bomba atômica desceu ali na cidade de Hiroshima, e vidas foram dizimadas, pessoas foram ceifadas, crianças, jovens, velhos. Nós sabemos que essa época foi uma época tenebrosa, uma época duríssima para o mundo, onde pessoas, onde vidas foram ceifadas, foram decepadas. E eu quero acreditar que naquela época, lá em Hiroshima, havia crentes. Eu quero acreditar que na época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, haviam soldados ali lutando com metralhadora, com arma, mas também havia soldados de Cristo ali naquela guerra. E quantos, quem sabe, não perderam a vida? Quantos irmãos, quem sabe, clamando a Deus ali, viram pessoas se perdendo, viram pessoas descendo à sepultura por causa de uma guerra desumana, por causa de poder. Então nós olhamos para esse contexto lá de trás, se não me falha a memória, 1945, há muitos e muitos anos atrás, e nós vemos ali que foi um momento dificílimo. Quem é que não lembra lá da época do Adolf Hitler, nos campos lá de Auschwitz, onde ali muitas pessoas foram ceifadas, onde os judeus ali foram aprisionados, foram mortos ali na câmara de gás, e tantas atrocidades ali foram cometidas contra o povo de Deus, contra os judeus e contra a nação. A vontade de Adolf Hitler naquela época não era só os judeus, mas era tomar todo mundo, era tomar toda a nação, era dizimar as pessoas que não seguissem, aleluia, o hitlerismo, que não seguissem aquilo que ele pregava, aquilo que os alemães pregavam. E nós vemos que foi uma época duríssima também. Eu poderia falar aqui também, numa época muito antiga, onde meu avô um dia me conta que houve uma doença, uma enfermidade chamada peste bubônica, que matou muita gente, que ceifou muitas pessoas. Eu poderia falar aqui do vírus do ebola, que começou lá na África, e eu me lembro que quando eu ouvi do ebola, eu falei: Deus, não deixa chegar no Brasil, não deixa chegar nas nações. E nós vimos naquela época que muitas pessoas foram ceifadas, muitas pessoas perderam a vida, matava, se não me engano, em 24 horas, as pessoas morriam, e alguém até olhava e dizia: Senhor, já é um lugar tão sofrido a África, já é um lugar tão pobre, um lugar tão carente,
doente, e ainda vem uma peste, uma doença dessa. Mas nessa noite, eu me lembro que está escrito lá em Mateus 24, Jesus sobe no Monte das Oliveiras, e ele começa a proferir: olha, quando vocês ouvirem de guerras, rumores de guerras, peste, fome, falsos profetas, vão vir pessoas dizendo ser eu, vão vir pessoas pregando outro evangelho, eis que é o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Você pode levantar a mão na sua casa aí, eu tenho uma palavra para você. Você pode até estar sofrendo um princípio de dor na tua vida, a tua vida pode estar até sofrendo nesse momento, mas Jesus está dizendo: olha, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Chegamos na época 2020, 2019, nós já sabíamos da pandemia, porém muitos não deram atenção, governadores não deram atenção, quem sabe presidentes não deram atenção. Não tínhamos dimensão que chegaríamos no ano de 2021, iríamos passar por essa fase tão negra, tão difícil, tanta mortandade, tantas coisas. Irmãos, se nós ligarmos o noticiário, o rádio do carro, durante o dia, quando você está indo para o trabalho, a gente ouve somente falar de morte, a gente ouve somente falar de perca, de coisas duríssimas, coisas terríveis. Esses dias no grupo da igreja, nós estávamos orando, e a pastora até comentou, o bispo comentou, alguns irmãos comentaram, sobre uma irmã que perdeu ali o seu esposo, e com 15 dias ela descobriu ali que estava ali acometida do vírus, e se não me falha a memória, tinha 2 filhos, se não me engano, e disse que ela não foi para o hospital, e depois os filhos acabaram achando ela morta. E eu fiquei pensando, eu ali orando, eu falei: Jesus, qual será foi as palavras daquela mulher? Qual será foi a oração dela quando ela descobriu que estava enferma? O que será que ela falou? Eu acredito, irmão, porque eu faria isso. Quem sabe ela pode ter orado e falado: Senhor, eu já perdi meu marido, eu estou aqui agora desesperado, olha a situação desse mundo, não me leva não me leva agora não, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu quero viver mais um pouco, eu quero fazer alguma coisa pela minha família. E eu comecei a chorar quando eu comecei a pensar nisso. Eu falei: Jesus, o que será que ela orou? O que será que ela pediu ali? E por que o Senhor a arrebatou? Porque o Senhor tomou para si. Eu fiquei pensando, eu falei: eu nem conheço as crianças, mas será que como estão essas crianças? Será que tem um avô? Será que tem uma avó para cuidar? Será que elas vão para algum lugar, para orfanato? Será que elas estão sofrendo? E eu falei: Jesus, por que tudo isso? E quando eu perguntei, o Senhor disse assim para mim, ó. O Senhor falou assim: não quero entender. Não quero entender. Às vezes a gente quer compreender o que está acontecendo, e Deus é tão bom que ainda revela, e Ele já tem falado que Ele está amassando o Brasil, que Ele está amassando a igreja cristã brasileira, porque nós passamos um tempo, irmão, em que nós vimos o Evangelho ser deturpado, pregado de outra maneira, o Evangelho ser pregado por interesse, o Evangelho que não falava mais de alma, mas falava de posição, o Evangelho que trocou as vidas, trocou aquilo que é mais importante, que é a salvação, por dinheiro, por ganância, por bênçãos. Eu vi crentes correndo atrás de profeta, eu vi muitos crentes indo para a igreja dizendo: olha, se Deus não falar comigo hoje eu desvio. Eu vi muitas pessoas, irmão, indo para a igreja só atrás de bênçãos, só atrás de coisas material. Eu me lembro um dia que eu vi alguém subir no altar, e eu me escandalizei, irmãos, e aquele homem chorando, aquele homem ali esperneando, e ele falando ali com a lágrima descendo. Eu falei: deve ser um grande milagre. E quando aquele homem tomou o microfone no altar da igreja, ele falou: eu vou contar meu testemunho. E todo mundo ali atônito, querendo ouvir o que ele tinha para dizer. E ele falou assim: não se escandalize, irmão. Ele disse assim: irmão, meu testemunho hoje era um sonho que eu tinha. Eu estou feliz nessa noite, porque eu consegui uma coisa que eu queria muito. E todo mundo ali esperando, eu mesmo fiquei na expectativa. Ele meio que ali com umas tatuagens, uma roupa meio assim. Eu falei: talvez deve ser um ex alguma coisa, talvez viveu perdido, aí Deus salvou, tirou do charco. Falei: deve ser uma coisa tremenda, ali aquela expectativa na alma para adorar a Deus. E quando aquele homem começa a contar, ele simplesmente vira e fala assim: olha, eu estou aqui testemunhando, eu estou aqui feliz mais do que tudo, porque eu consegui comprar minha moto, porque eu comprei uma Hornet. Irmão, eu abaixei a cabeça, eu falei: como é que é? Falei: no tempo que eu aceitei Jesus, a gente viu os crentes subir no altar e dizer: eu fui batizado com o Espírito Santo.
eu estava desanimado, Jesus entrou na minha vida e me animou. Eu via pessoas dizer, olha, eu vim para a igreja, o médico não deu jeito, mas Jesus me curou. Eu vi pessoas entrar na igreja e dizer, olha, eu era perdido, maltrapilho, todo esfarrapado de pecado, Jesus me deu um banho de graça, me comprou, me lavou e um dia eu vou morar no céu. E eu falei, Jesus, que é isso? E alguém vai dizer, irmão, mas que situação? E eu fiquei bravo, eu falei, que testemunho é esse? É lógico que a gente quer ter bem, é lógico que eu quero comprar um carro, eu quero ter minha casa, eu quero ter um sapato bom, um terno bom, mas eu falei, Jesus, a igreja está trocando os valores, estão buscando mais coisas da terra do que as coisas celestiais, mas eu quero dizer para você, nesse tempo de pandemia, nesse tempo que as contas estão atrasadas, nesse tempo de mortandade, nesse tempo de incerteza, Jesus está dizendo, olha, nada poderá te separar do meu amor. Levanta a tua mão aí na sua casa que eu quero profetizar, essa conta atrasada não vai te separar, aleluia. Esse parente que está internado lá com Covid-19, se Jesus quiser ele entra lá agora, também não vai te separar. A falta de dinheiro, a falta de verba, alguém está dizendo, Jesus, a minha empresa fechou, eu vou falir segunda-feira. Deus está dizendo para mim nessa noite, olha, você que está dizendo, Jesus, eu não aguento mais, eu vou parar. Não para. Não para. Paulo escreveu para a igreja dizendo, olha, Romanos, igreja de Roma, o que poderá nos separar do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Alguém vai dizer, pastor, você está sendo insensível. Eu sei que tem pessoas me ouvindo agora e você está sofrendo. A igreja está sofrendo, a igreja está fechada. Nós estamos aqui, há um povo em casa. Mas e as vidas que às vezes entram aqui pela porta e dizem, olha, eu preciso de oração. Eu preciso que alguém faça alguma coisa por mim. Eu preciso ouvir uma palavra. Eu me lembro uma época que eu estava desviado, eu passando de moto, eu vi um templo aberto, e eu falei, eu vou parar lá e vou pedir oração, porque tamanho era o desespero da minha alma. Parei minha moto na porta da igreja, vi um obreiro de pé, e eu falei, ore por mim. Quando ele colocou a mão na minha cabeça, as lágrimas desceu, e a desesperança que estava na minha vida naquele momento se tornou esperança. Jesus disse para mim, ainda tem jeito para a tua vida. Então olha a situação, a igreja está fechada, e eu vejo pessoas se abatendo, eu vejo pessoas desanimadas. Quem sabe, aleluia, eu vou falar porque Deus me autoriza, quem sabe nessa noite você até entrou no culto, na live, mas quem sabe o culto de quarta, de sexta passada, quem sabe no outro domingo, antes do domingo que a igreja abriu, você disse, eu vou ficar na Netflix, eu vou assistir a série nova aqui da Netflix, porque culto online não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que está na igreja. Irmão, a palavra é a mesma, Jesus é o mesmo, a vitória é a mesma, a bênção é a mesma. O mesmo Jesus que está plantado aqui nessa noite, eu sinto Ele ardendo aqui no meu coração nesse altar, Ele está aí na tua casa também. Larga de assistir Netflix e liga a TV e vai orar, vai dobrar o joelho, vai comer a Bíblia, porque é isso que vai sustentar a tua alma. Aleluia. Quando eu olho para o sofrimento que nós estamos passando, irmão, eu só consigo lembrar de Jó. A Bíblia diz lá no capítulo 2, nos versículos que nós lemos, depois ele perdeu os filhos, perdeu o gado, perdeu os bens, ou seja, trazendo para uma tradução de hoje, ele perdeu a empresa, ele perdeu o seu bom nome, ele perdeu o seu status, ele perdeu sua posição, e agora ele se encontra enfermo, agora ele se encontra no estado miserável aos olhos humanos. A Bíblia diz que as chagas de Jó coçava tanto que ele pegou um caco de telha, aleluia, e começou a se coçar. Eu penso nessa noite que a ferida abria, o sangue descia, e Jó ali naquele momento de dor, de pranto, de luta, de tanta situação adversa, mas ele disse, olha, bendito seja o nome do meu Senhor, bendito seja o nome do meu Senhor, Ele me deu tudo que eu tinha, e Ele tomou, mas bendito seja o nome dEle. Ei, irmão, o diabo está passeando na terra, crente, o diabo está passeando na terra e está te observando, está observando você dentro de casa, as tuas atitudes. Será que você é crente dentro de casa mesmo?
Será que a igreja ainda é labassúria? Irmão, é fácil ser crente aqui dentro, é fácil mostrar que é crente para os pastores, mas e aí dentro da tua casa, quando falta o dinheiro, quando falta tudo, o armário está vazio, aleluia, não tem nem formiga, aí Jesus olha para você, você levanta a mão e diz, aleluia, eu bem sei que o meu Redentor vive, em breve se levantará. Aramacaramandai. Aleluia. Estamos vivendo um tempo tenebroso, irmão. Jó estava vivendo um tempo dificílimo na vida dele, mas a Bíblia diz que ele permaneceu íntegro. No capítulo de número 17, eu vejo ali Jó lutando com a mente. Vamos abrir lá para nós ver. Jó capítulo 17, eu vejo Jó lutando com a mente ali naquele momento. E esses dias eu falei lá no monte, eu falei, o que o diabo tem mais lutado nesses dias é com a mente. É para roubar a mente. Sabe por quê, irmão? Tudo provém da mente. Tudo provém da minha e da tua mente. Aleluia. Tudo provém da mente. Quando Satanás ataca a minha mente, desce para o coração, aí o corpo age diferente. Chega o dia do culto, você está lá arrumadinho, bonitinho, hoje eu vou adorar. Aí vem às vezes um filho do cão, um instrumento do diabo, fala alguma coisa. Outro dia eu vinha para a igreja, entrou uns 3 carros lá endemoniados, querendo bater no carro, querendo tirar minha paz. Eu falei, Jesus, eu sei o que é isso, é porque a bênção lá vai ser grande. E tem hora que o inimigo vem e entra na nossa mente. Quantos, quem sabe nessa noite você está aí na sua casa, e você está dizendo assim, Jesus, eu não aguento mais essa pandemia. Eu não aguento mais esse negócio de fecha igreja, abre comércio, fecha comércio. Eu não aguento mais porque eu não sei se amanhã eu vou comer feijão e arroz. Eu não sei se amanhã eu vou comer farinha. Eu não sei se amanhã eu vou ter veste para usar. Eu não sei se amanhã eu estou empregado. Eu não sei se amanhã a minha empresa vai continuar aberta. Eu não sei, mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu também não sei, mas eu sei de uma coisa. Aquele que tudo pode, tudo tem, tudo faz. Aquele que ainda está no controle do globo. Aquele que ainda está no domínio de todas as coisas tem para te dar nessa noite. Receba a tua vitória aí na tua casa. Eu quero desafiar você na tua casa. Pega as tuas contas, pega as tuas contas aí, pega a tua conta de luz, tua conta de água, tua conta de internet, estende a mão para o teu armário agora, Jesus vai entrar. Quantos creem nessa noite? Jesus vai entrar, vai, porque eu sou prova viva disso. Quando começa a faltar, eu falo, Jesus, acabou. Aí ele vem, está aqui meu filho, aleluia. Quando eu falo, Jesus está findando, aí eu dobro o joelho e oro, ele fala, está aqui meu filho. E não é porque a gente é bonzinho não, irmão, é porque nós colocamos a fé em prática. Aleluia, começa a colocar a tua fé em prática. A Roberta nos antecedeu aqui e disse o seguinte, olha, Noé foi chamado por Deus e não viu Deus. E Deus falou, Noé, constrói a arca. E foram anos a fio de construção, irmão. Dia após dia Noé se dedicando à arca. Dia após dia você está se dedicando ao céu, se dedicando ao evangelho. Eu quero dizer para os irmãos que estão presentes aqui, é para vocês agora. Eu vou deixar um pouquinho os irmãos que estão em casa, é para quem está aqui, Deus está falando. Vocês estão se dedicando. Oh, eu sinto Deus aqui. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. A luta que você passa para estar aqui. Quem sabe um dia até o diabo lançou e disse, você vai lá no culto, o povo não está nem assistindo. Ei, meu irmão, ainda que tiver uma alma, ainda que tiver uma vida, a tua vida aqui é importante sim. Jesus se agrada, Jesus está feliz nessa noite. Eu vejo Jesus alegre aqui nessa noite, dizendo, ainda tem remanescente. Ainda tem crente dentro de casa, mas está adorando. Está na sala, mas está adorando. Está lavando louça, mas está adorando. Está deitado, mas está adorando. Aleluia, está de pé, mas está adorando. No versículo 17 de Jó, ele diz assim, o meu espírito se vai consumindo e os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Olha o que Jó disse, irmão. O mesmo Jó que lá no capítulo 2 perdeu tudo, está doente, se coçando com um caco de telha, agora está aqui no capítulo 17, depois que ele faz, os seus outros amigos, Bildade, Eliú, vieram até ele, e até um momento chegaram nele e disseram assim, Jó, você deve ter cometido algum delito, o Todo-Poderoso deve estar pesando a mão em você por algum erro, por alguma coisa que você cometera,
Mas a Bíblia diz que lá no capítulo 1, o próprio Deus dá testemunho de Jó e diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era reto, íntegro e se desviava do mal. Talvez você está se perguntando nessa noite: pastor, eu sou íntegro, eu oro, eu busco, eu jejuo, por que eu perdi um parente? Por que eu perdi um familiar meu? Por que Deus levou aquela pessoa que eu amava? Irmão, tem coisas que não vêm à compreensão humana, mas eu quero lhe dizer, ainda que Jesus levou, ainda que Jesus deixou, quem sabe, uma ferida aí na tua alma, lacuna de perder alguém que ama, Ele está no controle, Ele está cuidando da tua vida, Ele está cuidando da tua casa, Ele é teu consolo, Ele é teu marido, Ele é teu amigo, Ele é teu tudo nessa noite, aleluia. A Bíblia diz que Jó, ele diz assim: o meu espírito se vai consumindo, e os meus dias se vão apagando, e a única coisa que eu tenho perante mim é a sepultura. Eu acredito aqui que Jó estava tendo um conflito na alma, ele estava sendo atacado na mente. Eu estava vendo ontem, irmãos, que de 2020 para cá, aumentou mais de 30% o índice de homicídios no Brasil. O índice de homicídios tem crescido demais. Ainda esta semana, alguns irmãos devem saber, um rapaz subiu ali no elevador, me esqueci o nome agora, no estado da Bahia, e por um desespero, há muita especulação na internet, não me interessa por que motivo foi, o que me interessa não é o motivo, o que me deixa triste, me interessa é saber que eu preciso fazer alguma coisa para o reino, que eu preciso pregar o evangelho, que eu preciso falar de Jesus para que isso não venha se repetir. Diz que aquele homem subiu ali naquele elevador e tirou a sua vida, se jogou. E nós sabemos, irmãos, que isso tem acontecido dia após dia, mais de 30% o índice de homicídios. Ontem eu fui atender um cliente, já era umas 7 horas da noite, fui buscar um celular na casa dele, eu comecei a conversar com ele, falei: a sua família vai bem, você está bem? Ele falou: olha, meu pai e minha mãe está cometido Covid, está em casa, mas a gente está com medo. Ele falou: mas eu tenho muitos amigos empresários, tenho amigos que trabalham em banco, em setores financeiros, os caras estão ficando loucos. Eu vou usar a linguagem que ele falou, olha, os caras estão ficando loucos, estão com medo de morrer, estão ficando detonados dentro de casa. E veio uma coisa no meu coração, eu falei: eles estão detonados, estão ficando loucos dentro de casa, porque está faltando alguma coisa, está faltando Jesus, está faltando paz de Cristo. Levanta a tua mão na tua casa, você não vai ficar detonado, você não vai ficar detonada. Quem vai ficar detonado nessa noite é o cão, quem vai ficar detonado nessa noite é Satanás, porque ainda tem uma igreja de pé, ainda tem um povo que ora, que geme, que clama, que chora, e diz a Bíblia que quando o povo ora, quando o povo clama, Deus se levanta do trono, aleluia. Jó se desesperou a tal ponto que ele falou: olha, só resta para mim a sepultura. Ele estava declarando ali: eu vou morrer, vai acabar. Jó não sabia o mundo espiritual, Deus não revelou para Jó o mundo espiritual, e nós sabemos que nós estamos vivendo debaixo de um decreto espiritual. Há poucos dias atrás a gente vê gente xingando o governador, gente falando do presidente. Eu mesmo cheguei a falar algumas coisas, eu falei, a gente vê algumas situações e não concorda, e a gente acaba expondo para fora. Mas teve um dia que eu falei assim: sabe qual é a minha luta? Não é com o Dória, não é com o Bolsonaro, não é com o PT, a minha luta é contra a potestade, principado. E como que eu vou lutar? Proferindo palavra de vitória, dobrando o meu joelho e pedindo que Deus repreenda as potestades, os demônios que atuam nessas vidas, aleluia. Então veja só, Jó naquele momento, ele perdeu toda a esperança. Ele não sabia do mundo espiritual, ele não sabia que o diabo foi até Deus quando os anjos se apresentaram, e ele não sabia que o diabo estava passeando pela terra e tinha observado ele. Eu quero dizer para você nessa noite, crente, você que é crente, você que ainda tem temor de Deus, você que ainda ama Deus, você que está aí dentro de casa, se consumindo por tanta notícia ruim, por tanto problema, eu quero dizer para você que o diabo te observa também, e ele está de olho, ele está tramando, ele está buscando uma forma, uma circunstância para te abater, para roubar a tua fé, para mostrar para você que o teu Deus é pequeno, para mostrar para você que Deus perdeu o controle da terra. Tem gente aí desesperada. Esse dia eu falei para o bispo, deve ter crente murmurando,
Deve ter crente falando mal de Deus, dizendo: Deus, o Senhor está matando todo mundo, que negócio é esse? Que situação, olha o que está acontecendo no mundo. Mas irmão, quem é fiel, aleluia, sabe que Ele está no controle de tudo, sabe que tudo que está acontecendo, se não é amando dEle, é com a permissão dEle. Eu quero dizer para você nessa noite, se tudo que está acontecendo na tua vida, não é amando de Deus, é com a permissão e tem um propósito. Jó não sabia porque ele estava passando por aquilo, mas havia um propósito divino. Havia um propósito de Deus mostrar para Satanás: Satanás, pode tocar no corpo, pode tirar tudo, pode deixar ele todo ferido, pode arrancar tudo que ele tem, mas ele continua me adorando. Eu vou provar para você, Satanás, que você deixou a sua glória, porque eu te dei glória, porque você morava no céu, você tinha status, poder, e você se corrompeu. Mas eu vou provar que aquela criaturinha lá de carne, que sente dor, que geme, que chora, que sofre, que não é como você. A Bíblia diz que anjo, irmão, é uma criatura muito elevada, mais que o ser humano. E Deus está dizendo para Satanás: eu vou provar para você, Satanás, que aquela criatura lá que eu criei, ele tem algo dentro dele que você não tem. Ele tem algo que eu implantei lá dentro dele que você não tem. O que é, pastor? O espírito de adorador. Quantos pode levantar a mão? Levanta a tua mão aí na sua casa, fecha os seus olhos. Eu quero pedir que o espírito de adorador volte. Eu quero pedir nessa noite, Senhor, que o espírito de adoração volte à igreja. Quando a igreja abrir as portas, meu Deus, que seja uma festa fervorosa, que seja glória, aleluia, língua estranha, profecia, unção, milagre, virtude, gozo, aleluia, Senhor. Traz, Senhor, de novo alegria nos cultos, alegria na alma. Traz de novo a vontade que os crentes do passado tinham de orar e ver a cura, e ver o paralítico andar, o surdo ouvir, o cego ver. A igreja precisa disso, aleluia. A igreja precisa disso nesses dias. Você ainda crê? Quem ainda crê? Levanta a tua mão na tua casa. Eu ainda creio que paralítico anda, eu ainda creio que o surdo ouve, o cego enxerga, eu ainda creio que Deus tira mioma, eu ainda creio que Deus cura câncer nessa noite. Põe a mão na tua enfermidade aí, toca na tua enfermidade aí, eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai bendito, Senhor, a circunstância é terrível, o mundo está desolado, o mundo está em pranto, o mundo está descontrolado, mas o Senhor está no controle da nossa vida, o Senhor está no controle da igreja. Meu Deus, vai de encontro agora com esse meu irmão, essa minha irmã. Visita agora, meu Pai, o corpo, a alma, o espírito. Tira agora, meu Pai, a angústia na alma, a tristeza. Cura as enfermidades. Arranca agora os nódulos. Arranca agora toda a enfermidade. Arranca agora, meu Pai amado, toda doença na mente, toda doença que Satanás implantou na mente, dizendo que não dá, dizendo que é o fim, dizendo que não tem mais jeito. Ei, Jesus está dizendo nessa noite: tem alguém desesperado, Senhor vai cortar a luz, eu vou ficar no escuro. Ei, meu irmão, levanta a tua mão aí na tua casa, o Senhor é provedor, o Senhor vai chegar, não vai cortar, porque Ele é Deus. Andai da calamantaia. Tu disseste assim: Senhor, vai cortar a luz, eu não vou suportar. O texto que nós lemos diz que nada pode nos separar do amor dEle. Eu profetizo nessa noite: o Senhor vai guardar a tua casa, a tua família, a tua vida, a tua parentela, aleluia. Não é porque a gente é melhor que ninguém não, mas eu profetizo nessa noite: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Aleluia. Glória a Deus. Você pode adorar, você pode adorar. O meu espírito se vai consumindo e os meus dias se vão apagando. Aleluia. A única forma de vencer isso aqui, irmãos, é orando. Nós passamos ali 21 dias no monte. Foi até engraçado, a minha esposa disse assim: eu vou descalça, é um propósito.
Ela achou que era 5 dias. Aí passou 5 dias, 6 dias, 7 dias. Ela falou, ixi, agora meu pé. Falei, agora paga. Foi 21 dias descalça. Aí teve uns dias lá que eu falei, Jesus me dá graça, eu vou subir descalço também. Mas não foi nem propósito, foi mais para acompanhar ela. Porque na verdade, o propósito foi para ela. E eu falei, eu vou acompanhar Jesus. Passamos 21 dias ali, irmão. 21 dias orando. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu nunca fui, escute bem, eu nunca fui tão abençoado na minha vida. Faz 20 anos que eu aceitei a fé. Em 21 dias eu nunca fui tão abençoado. Eu nunca vi Deus operar tanto na minha vida, na minha casa, na minha família, como eu fui nesses 21 dias. Levanta a tua mão, você vai voltar a orar. Eu profetizo que você vai voltar a orar. Você vai voltar a levantar de madrugada. Eu vou clamar com a igreja aqui nessa noite. Jesus vai te despertar 3 da manhã, 2 da manhã. Tu vai voltar a orar. Tu vai voltar a clamar. Você vai voltar a entrar na live. Vai, porque Jesus quer falar contigo. Se você não fizer isso, você vai ficar igual Jó. Meu espírito está se consumindo e os meus dias estão se apagando. Irmão, o que tem de crente com síndrome do pânico, pensando, eu vou morrer, Jesus, se eu pegar o Covid. Outro dia eu falei para Catiana, se eu pegar e Jesus me levar, eu só peço que Ele cuide de você e das minhas filhas, porque eu sei para onde eu vou. A minha alma, eu sei para onde eu vou. Você ainda tem certeza para onde você vai? Você pode levantar a mão aí na tua casa, aqui na igreja. Ô irmão, coisa boa é ter convicção para onde vai. Coisa boa é saber para onde vai, irmão. Alguém está brigando, lutando por esse mundo, pelas coisas desse mundo. Mas Jesus fez uma promessa: um dia eu vou voltar para arrebatar a minha igreja. Um dia eu vou buscar a minha igreja. A minha esperança, a tua esperança não pode estar pautada nas coisas desse mundo. A tua esperança tem que estar pautada na vinda de Cristo. Princípio de dores. Eu acredito, irmãos, eu não estou aqui querendo assustar ninguém, mas não pense você que vai entrar um presidente novo lá o ano que vem e vai melhorar o mundo, vai melhorar as coisas. Não, irmão, o cenário está sendo montado, o cenário está preparado para aquele que vem, o filho da iniquidade. Isso mostra cada dia que Jesus está voltando. É tempo de despertar, é tempo de orar, é tempo de se colocar na brecha, é tempo de clamar pelo vale de ossos secos. E eu quero profetizar em nome de Jesus que Deus vai levantar a igreja brasileira. Vai se cumprir o que está escrito lá em Joel. Aleluia! Os jovens vão ter sonhos, os velhos vão ter visão. O Espírito Santo vai tomar a igreja brasileira. Aqueles que der lugar, aqueles que dizem, Senhor, eu quero, eu vou fazer, eu estou contigo, Ele vai levantar. Jó achou que ia perder tudo. Aí lá no capítulo 42 ele diz, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. E a Bíblia diz que quando Jó orou pelos seus amigos, olha o mistério aí, o negócio é orar, irmão. Não tem outro remédio, não tem outro remédio a não ser oração. Quer ser curado da mente e da alma? Oração. Sabe por quê? Você liga lá na Globo, aí está lá, não sei quantos mil, fulano de tal roubou vacina, é tanta coisa, empresário comprando vacina, governador gastou não sei quanto, presidente está falando mal da igreja, e não sei o quê, e, né, você fica bombardeado na mente. Aí o que acontece? Satanás, ele usa aquilo que você ouviu e viu, e começa a te atacar, começa a roubar os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos, começa a te enfraquecer, começa a te deixar abatido. E quando o crente não ora, ele não tem revelação. Quando o crente não ora, ele não tem entendimento. Quando o crente não ora, irmão, ele não tem comunhão, não tem consolação. Mas fala aí, pastora Carla, quando o crente dobra o joelho, ele pode chegar aqui se rastejando, abatido, sem fé, sem força, sem ânimo, doente. Mas quando ele ora, ele começa a verbalizar a Deus palavras, sentimento da alma. Aí Deus vem lá do céu, do trono, e consola, conforta, ajuda e levanta. Aí ele se põe de pé e diz, eu vou caminhar mais um pouco. Por isso não podemos parar de orar, irmãos. A igreja não pode parar de orar. Se a gente parar de orar, a gente morre.
Eu tinha um livro, que o tema do livro dizia assim, a capa do livro já chamava atenção, falava assim, ó, ocupado demais para deixar de orar. É de um pastor chamado Bill Hybels. Ocupado demais para deixar de orar. E eu li aquele livro por diversas vezes. E eu lembro que a época que eu li esse livro, ele me induziu a ler mais a Bíblia, a orar mais, a buscar mais a Deus. Tinha vez que eu passava o dia orando no trabalho, onde eu andava eu estava orando, dentro do carro eu estava orando, tomando banho eu estava orando, em todo lugar eu estava orando. Eu lembro uma época que até alguém olhou para mim e falou, você está ficando louco, você só ora agora? Mas talvez aquelas orações, aquela época de oração que eu fazia, talvez hoje eu não ore o quanto eu orava naquele tempo, mas aquela oração chegou no trono, e aquela oração me sustentou em épocas que eu não tinha força, aleluia. Aquela oração lá de trás me sustentou no dia que eu não tinha força para abrir a boca, para dobrar o joelho. Sabe aquele dia que você está tão angustiado pelas lutas que você fala, Deus, eu não tenho nem palavras. Esses dias eu estava orando, e eu falei, Senhor, hoje eu não consigo verbalizar nada. E eu fiquei lá, Jesus tem misericórdia. Jesus tem misericórdia. Senhor, abençoa fulano, ciclano, minha vida. A oração até se repetia, não vinha palavras. E eu falei, Deus, meu coração será que está endurecido? Mas teve um momento ali que eu falei, Jesus, eu queria tanto que o Senhor falasse comigo, fala comigo aqui, Jesus. Aí eu comecei a andar e eu vi uma pedra mais ou menos assim, fincada no chão. E o Senhor falou, olha para a pedra, eu olhei para a pedra. Aí o Senhor falou assim, ela está meia para fora e meia enterrada. Aí eu olhei e ele falou assim, ó, assim é a vida daquele que ora, assim é a tua vida. Pode vir vento aqui nesse lugar, pode vir tempestade, lama, pode vir enxurrada, ela não vai se mover do lugar, ela está fincada ali. E eu falei, Senhor, eu quero estar como essa pedra fincada, enraizado. A pastora Carla sempre falou disso, e há poucos dias eu fui entender o que é estar enraizado. Eu via muitas vezes a pastora Carla pregar aqui sobre isso, e há poucos dias eu fui entender o que é estar enraizado. O que é estar enraizado? É você estar aí na sua casa. A gente não sabe se a igreja abre a semana que vem, se vai continuar fechada, mas você não perdeu o desejo de ter comunhão com Cristo, com a palavra, coração. Não perca a comunhão, irmão. Esteja enraizado nessa palavra. Alguém está dizendo a igreja está fechada, o céu não está fechado, o trono não está fechado, o acesso não está fechado. Homem da terra pode até ir lá no STF e dizer a igreja vai fechar, mas ele não tem autoridade, nem nunca terá, de fechar as portas do céu. Aleluia. A minha Bíblia, a tua Bíblia diz que um coração contrito, um coração quebrantado nessa noite, aleluia, Deus não despreza. Aleluia. No Salmo 51 a Bíblia diz que Deus visita o abatido de alma e de espírito. Levanta a tua mão aí na sua casa, levanta a tua mão e declare assim, Senhor, nessa noite me ajuda, tira todo o pedregulho, tira toda a sujeira que foi implantado na minha mente, que foi implantado no meu coração. Diga assim, Senhor Jesus, o mundo está passando por um colapso, e o inimigo da minha alma está atacando a minha mente, mas nessa noite eu tenho remédio, o capacete da salvação. Levanta a tua mão e diga, Senhor, eu ainda espero pela salvação, eu ainda creio na salvação. Levanta a tua mão, irmão, levanta a tua mão, aleluia. Diga, Senhor, eu ainda espero a salvação, aleluia. Jesus virá em breve nas nuvens. A Bíblia diz que ao tocar da trombeta, todo olho verá, toda língua confessará. A igreja será tirada num piscar de olhos. Todo pranto, toda dor, toda tristeza, toda lágrima será enxugada dos vossos olhos. Diz o Senhor nessa noite, a redenção breve vem. Permanecei firme, permanecei inabalável, permanecei de pé, permanecei de joelho, permanecei se rastejando, mas permaneça nessa noite. Assim diz o Senhor, levanta, igreja minha, é tempo de marchar. Aleluia, eu sinto Ele aqui nessa noite. É tempo de levantar. Rompe as cadeias nessa noite. Nada poderá nos separar, nem potestade, nem principado, nem luta, nem guerra, nem doença, nem falta de dinheiro. Nada poderá nos separar.
Eu estou sentindo Jesus aqui nessa noite. Eu já vou encerrar, mas eu tenho que dizer nessa noite que Ele é bom. Senhor, visita essa casa agora. Visita, Deus. Visita esse lar agora. Visita essa família. Visita esse meu irmão, essa minha irmã. Visita essa criança. Visita esse pai de família que entrou em desespero, que está dizendo: Deus, vai acabar. O armário vai falir. Não tem mais nada no armário. Ei, levanta a tua cabeça. Jesus é o provedor. Ele está dizendo: observai as aves do campo, elas não cegam, elas não semeiam em celeiro. Ei, Jesus está me dizendo aqui, aleluia, a provisão vai chegar. A provisão da Ebenezer vai chegar. A provisão da igreja que ora vai chegar. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Mas pastor, eu perdi o emprego essa semana. Jesus está dizendo: eu vou prover. Ele é o Deus que abre porta onde não tem porta. Ele é o Deus que faz milagre e coisas terríveis. Ele é o Deus que sustenta a minha e a tua vida. Deus está me dizendo aqui que Ele vai prover, bispo. Ele vai prover. Esses dias eu estava preocupado. Eu falei para minha esposa: Senhor, sustenta os pastores, sustenta a igreja. Eu não tenho muito para dar. E eu falei: o que eu posso fazer? O Senhor falou: só ora. Só ora. Por quê? Porque Ele conhece a intenção do coração. Talvez você não tenha. Talvez você está passando luta e guerra como eu. Mas sabe como que você vai ajudar a obra? Sabe como que você vai trabalhar para Jesus? Orando. Orando. Se você contribui, amém. Se você não pode contribuir, ora. Desperta, crente. Desperta aí na tua casa. Levanta nessa noite, irmão. Eu estou bravo com o diabo. Eu estou com raiva de Satanás. Sabe por quê? Ele roubou um bom tempo da minha vida. Porque eu parei de orar. E quando a gente para de orar, irmão, o diabo rouba. E nessa noite, o Senhor quer expulsar esse demônio que tem te roubado. Se você soubesse, irmão, Alabassurianda, se você soubesse o poder da oração, crente. Eu sinto graça de Deus aqui nessa noite. Se você soubesse o que Deus pode fazer através da oração. A Bíblia diz que Pedro estava preso, ia morrer no outro dia. A igreja fazia contínua oração. A igreja orava. A Bíblia diz lá em Atos que o povo partia o pão, que o povo se ajudava e perseverava na oração. Levanta a tua cabeça nessa noite. Eu profetizo em nome de Jesus, se a igreja permanecer ainda fechada, Deus vai levantar mantenedores, Deus vai levantar pessoas para subir no monte, Deus vai levantar crente para pôr a boca no pó e clamar o sangue de Jesus. Deus vai levantar crente dentro do quarto, dentro da casa, dentro do banheiro. Eu profetizo nessa madrugada, vai ter crente que vai perder o sono. Ah, mas eu tenho que trabalhar segunda-feira, problema teu. Jesus entra lá, entra no psique, entra na alma, acorda ele 3 horas, faz ele cair de joelho, faz ele orar, faz ele receber o gozo. Aleluia. Não esqueça, já vou finalizar. O diabo está passeando pela terra. O diabo está observando a minha e a tua vida. Mas há um Deus também que está observando. Deus está vendo eu e você. E eu quero crer que Deus está alegre nessa noite. Sabe por quê? Porque você está aí na sua casa com a tua pouca força. Quem sabe faltando as coisas dentro do armário. Mas Jesus está dizendo assim: ei, só mais um pouquinho. Eu vou chegar. Irmão, eu tenho vivido dias gloriosos na presença de Deus. Eu falo: Senhor, eu não mereço. Eu dobro o joelho aqui. Eu falo: Jesus, acabou aqui, ó. No outro dia Jesus chega com a provisão. Eu falo: Jesus, vai faltar isso aqui. E agora? No outro dia ele vem e fala: está aqui, filho. Você não pediu? Aí eu falo: meu Deus, como que está acontecendo isso? Aí Jesus falou: por causa da oração. Por causa da oração. Se você orar, você vai ver Deus agir. Se você orar, você vai ver a multiplicação. Se você orar, você vai vencer. Se coloque de pé nessa noite, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir Jesus na tua casa. Você pode aplaudir Jesus aqui nessa noite. Ele é digno, Ele é digno, Ele é santo. Ele é digno, Ele é santo, Ele está aqui nessa noite. Irmão, que Deus abençoe as vossas vidas. Saudade, né? Pastor José, irmã Angelina, muitos irmãos. Saudade de ver a igreja aqui cheia. Mas é assim, né, irmãos? Tudo está na mão de Deus. Se Ele quiser, Ele muda o decreto essa semana. Mas guarde o que eu vou falar aqui, eu já encerro. O homem deu um decreto que a igreja tem que estar fechada e nós obedecemos a lei, né, bispo? Mas guarde o que eu vou falar aqui. Eles podem fechar a porta da igreja e fazer o que eles quiserem, irmão. O céu vai sempre estar aberto. O céu vai estar sempre aberto. Mas pastor, eu só sei orar na igreja. Aprenda a orar em casa. Eu gosto de orar na igreja. Eu gosto de orar só na igreja. Não, ora em casa. Ora no banheiro, ora no quintal, onde você quiser, irmão. Ora. Jesus está em todo lugar, irmão. Jesus está em todo lugar. Esses dias eu estava lá fazendo a barba, lá, rapando a careca lá e falando com Jesus e adorando. Aí o Espírito Santo veio, eu comecei a chorar, comecei a adorar. Que Apocalipse veio e bateu na porta do banheiro. Eu falei, logo agora? É verdade, mano. A gente ri, mas é verdade. Aonde você estiver, o céu está aberto. Amém? Amém? O meu desejo nessa noite é que essa palavra mexa com você, impacte a tua vida, porque eu fui impactado por essa palavra. No último culto que teve aqui, antes da ceia, eu falei ali na porta, eu falei, Jesus, a igreja vai fechar. Eu vou para o monte com o pastor, com a pastora, eu vou orar. E eu não sabia como seria, eu falei, vai ser uma guerra, eu acho. Mas Jesus foi tão bom, tão misericordioso, que desde o primeiro dia que eu me apliquei a orar, e eu fiz uns pedidos lá, e ele falou amém. E eu comecei a ver dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Jesus está dizendo para você, ore, seja constante. Não ore só um dia e pare. Não ore só um dia e estacione, seja constante. Se Ele não deu hoje, Ele pode dar amanhã. Se Ele não der amanhã, Ele pode dar o ano que vem. Mas Ele é fiel para fazer. Ore, ore. Eu finalizo aqui dizendo para você, ore. Amém? Deus abençoe a igreja que está em casa. Deus abençoe a igreja que está aqui. Louvado seja o nome do Senhor.